Talvez esse episódio seja mais curto, mas não tão simples quanto os outros. Hoje eu quero fazer duas coisas. A primeira delas é fixar duas ideias na cabeça de vocês e a segunda é comentar de uma série que eu gosto bastante. Então, bora lá. O Sid Field, no seu livro Manual do Roteiro, diz que ação é personagem. Gravem essa informação. E o Robert McKee, no seu livro Story, tem um capítulo inteiro dedicado à relação que o personagem tem com a estrutura da história. E tem uma coisa que ele... Na realidade, duas coisas que ele passa esse capítulo inteiro comentando, que é a tal da caracterização e o verdadeiro personagem. Que é sobre isso que é esse episódio. Ela é uma ideia bem básica na realidade, é completamente fácil de entender, mas que depois que você pensa nisso, fica várias vezes mais fácil você imaginar, pensar e até escrever seus personagens. Então, hoje eu quero comentar com vocês sobre caracterização e personagem, comentando sobre o primeiro episódio de Breaking Bad. Então, eu sou o Trovador. Esse podcast é um oferecimento Meros Menestréis. Aqui eu comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessam. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes. Tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 11 sobre caracterização e personagem. Partindo do primeiro episódio de Breaking Bad. Como eu acabei de dizer, esse episódio é sobre o primeiro episódio de Breaking Bad. Então, se você não viu, eu recomendaria fortemente que você visse. Não precisa ver a série inteira, só ver o primeiro episódio e volta aqui, porque assim você já vai entender muito melhor sobre tudo que eu vou falar. Porque eu vou falar das coisas que o McKee fala no livro dele, e só usar a frase do Sid Field, dando exemplos da série Breaking Bad. Mas bem, caso você não queira ir assistir ao primeiro episódio, ou não tenha como assistir, mas mesmo assim quer ouvir esse episódio, eu vou dar um panorama por cima sobre o que é a série. Breaking Bad conta sobre Walter White. Ele é um químico que dá aula de química e trabalha em lava rápido. E sobre como depois que ele descobriu que tem um câncer terminal incurável, ele vai começar a sintetizar drogas para poder sustentar sua família depois que ele morrer. Sim, é bem trágico, mas aparentemente nós gostamos muito de tragédias, porque essa é uma série absolutamente famosa. Todo mundo já deve ter ouvido falar dela. Se você não ouviu falar, onde é que você tá morando? Tipo, é uma série de 2013. Mas bem, eu disse que esse episódio não seria muito longo, então vamos direto para o assunto dele. Segundo o próprio McKee, caracterização é a soma de todas as qualidades observáveis de um ser humano, tudo que pode ser descoberto através de um escrutínio cuidadoso. Idade e QI, sexo e sexualidade, opção de casa, carro e vestimenta, educação e trabalho, personalidade e nervosismo, valores e atitudes, todos os aspectos da humanidade que podem ser conhecidos quando tomamos nota sobre alguém todo dia. A totalidade desses traços faz uma pessoa única, porque cada um de nós é uma combinação única de genes recebidos e experiências acumuladas. Esse amontoado singular de traços é a caracterização. Então, partindo desse conceito que eu acabei de dar, qual é a caracterização de Walter White? Bem, Walter White é um professor de química e por mais que ele goste muito de química, a química é a vida dele, só que ele não necessariamente gosta de dar aula, porque ele é zoado na escola, ele é zoado no trabalho dele, ele não gosta de trabalhar no lava rápido, ele odeia o patrão dele, ele odeia as pessoas que ele serve e ele tem problemas na família. O filho dele é deficiente e ele é constantemente zoado por conta disso. Ele mesmo, na realidade, se julga por conta que a deficiência do filho dele provavelmente foi causada porque a mãe dele fumou durante a gestação. A família tem problemas financeiros e ainda ele descobriu que tem um câncer incurável e que ele provavelmente vai morrer dentro de 2 anos. Então, segundo McKee,
Isso é a caracterização de Walter White. É tudo aquilo que você pode observar vendo a vida dele de fora e sem aplicar pressões sobre ele. Gravem essa palavra, pressões, porque agora a gente entra na segunda definição desse vídeo, que é sobre o verdadeiro personagem, que segundo o próprio McKee, o verdadeiro personagem é revelado nas escolhas que um ser humano faz sobre pressão. Quanto maior a pressão, maior a revelação e mais verdadeira a escolha para a natureza essencial do personagem. A caracterização nos dá uma casca, uma vestimenta por qual nós conseguimos tirar algumas informações das pessoas. Mas por baixo dessa casca, o que tem essa pessoa? Ela é amável? Ela é cruel? Ela gosta de cães? Ela gosta de matar pessoas? E isso é o verdadeiro personagem. São as escolhas que uma pessoa faz sobre pressão que revelam qual é o seu âmago, revela qual é o seu verdadeiro eu. Para o McKee, é simples você manter suas aparências quando está tudo sob controle. Só que quando as coisas começam a dar errado, quando você começa a infligir pressões progressivamente mais fortes e mais pesadas em cima das pessoas, que você começa a descobrir quem de verdade é aquela pessoa ou personagem. E, de novo, voltando à análise de Walter White, qual é o verdadeiro personagem de Walter White? O verdadeiro personagem de Walter White é que ele odeia o que ele faz. Ele odeia trabalhar no Lava Rápido, ele não gosta de trabalhar na escola. E tudo isso, junto ao câncer, que o câncer é a nossa pressão, faz com que ele se torne um traficante de drogas, que na realidade quer apenas sustentar sua família depois da morte inevitável que ele vai ter. Se fizermos uma leitura realmente profunda sobre o Walter White, a gente vê que ele não é um traficante. Ele não tinha a ideia e a vontade desde que ele era pequeno de nossa, eu serei um traficante, mas como isso não é socialmente aceito, eu não posso me tornar um traficante. Só que agora que eu tenho um câncer, tenho de me tornar traficante. Não, não é isso. Walter White sabe que ser um traficante é errado, por isso que ele esconde isso da família dele. Mas ao mesmo tempo, ele está juntando dinheiro para que quando ele morra, quando ele eventualmente morrer, a sua família consiga se sustentar, porque ele sabe que se apenas sua mulher trabalhar, ela não vai conseguir sustentar seus 2 filhos, em que um deles é deficiente e o outro é uma criança. Então, Walter White não é um traficante. O verdadeiro personagem de Walter White é alguém preocupado com a família, porque a família está acima de tudo. Para ele, a família é a coisa mais importante, a família é tudo o que ele tem. E o bem-estar daquelas pessoas é ao mesmo tempo tudo para ele. E é por causa disso que ele se torna um traficante, por conta da família estar acima de tudo e ele ter de fazer uma escolha sobre pressão, que ele se torna um traficante. O McKee dá outros exemplos que talvez seja mais interessante de compreender, porque se o próprio McKee escolheu esses exemplos para dar, por que eu iria usar outros? Mas bem, o exemplo que ele dá é sobre um acidente de carro. Na realidade, vinham 2 pessoas andando em 2 carros. Uma pessoa em um desses carros é um imigrante ilegal que trabalha do outro lado da fronteira para conseguir sustentar 2 pessoas em casa que não podem trabalhar. Então ele tem que ir para o trabalho, trabalhar e voltar muito rápido, porque ele tem que cruzar a fronteira e não ser pego, porque se ele for pego, ele vai ser preso e as pessoas que ele tem que sustentar não vão mais conseguir comer e eventualmente também vão morrer. E do outro lado, no outro carro, nós temos um neurocirurgião em um carro muito chique, tocando sua musiquinha e indo fazer qualquer coisa. Um neurocirurgião trabalha com as mãos. Guardem essa informação. Então, essas 2 pessoas, em seus contextos, com seus carros, viram um acidente acontecer. Lembrem da caracterização, que foi tudo isso o que eu acabei de dizer. Caracterização, tudo aquilo que conseguimos ver por cima de personagem.
Temos um imigrante legal que tem que sustentar 2 pessoas, por isso ele não pode ser pego, e temos um neurocirurgião que trabalha com as mãos. Então, ao ver o acidente, você começa a julgar: qual dos dois vai parar? O neurocirurgião provavelmente tem alguma coisa para fazer e o imigrante legal também não pode gastar muito tempo. Mas vamos dizer que as 2 pessoas pararam. Aqui você começa a apresentar o verdadeiro personagem, porque em cima da pressão de ver um acidente acontecendo, os 2 tinham coisas para fazer e motivos para não gastar muito tempo ali, só que vamos dizer que os 2 decidiram parar para ajudar. Só que a pessoa que está dentro do carro, ela está presa lá embaixo, no meio do fogo. Lembrando, o imigrante legal não pode gastar muito tempo para não ser pego, e nosso amigo cirurgião, ele trabalha com as mãos. Então, ir lá ajudar a pessoa seria... Para o cirurgião, seria como arriscar sua própria carreira. Ele está arriscando sua carreira bem-sucedida, porque caso ele machuque as mãos, ele nunca mais vai conseguir trabalhar. E ao mesmo tempo, para o imigrante legal, se ele gasta muito tempo ali, as probabilidades que ele seja pego aumentam. Então, daí você começa a mostrar mais ainda qual é o verdadeiro personagem, o que é mais importante para ele. Para o imigrante legal, é mais importante salvar a vida daquela pessoa que está na sua frente, ou salvar a vida das pessoas que... salvar meio que mais indiretamente, se arriscando ser pego, a vida das pessoas que tá do outro lado da fronteira. Ou para o cirurgião, é mais importante salvar a vida da pessoa que está na frente dele, ou garantir a sua carreira pelo resto, garantir a carreira bem-sucedida pelo resto dos anos dele. Aí você começa a de verdade expressar e entender qual o verdadeiro personagem, o que ele tem de verdade dentro de si. Porque lembra do que eu disse lá no início? O personagem é o que ele faz, porque segundo Sid Field, ação é personagem. O personagem é mostrado apenas com tudo aquilo que ele faz. O que, só para completar, uma aqui mais para frente do livro completa dizendo que a função da estrutura é criar pressões progressivamente construídas que forcem o personagem a enfrentar dilemas cada vez mais difíceis, fazendo escolhas de risco e tomando atitudes cada vez mais difíceis, gradualmente revelando sua verdadeira natureza, até mesmo chegar ao seu eu inconsciente, que é basicamente o exemplo que eu acabei de dar sobre 2 pessoas em conflitos cada vez maiores, e a decisão que ela toma a partir desse conflito é o que mostra o que é o verdadeiro personagem. E o personagem, o Maqui comenta que a função do personagem é trazer à história qualidades de caracterização necessária para fazer escolhas convincentes. De forma simples, um personagem deve ser crível, jovem o suficiente ou velho o suficiente, forte ou fraco, mundano ou ingênuo, educado ou ignorante, generoso ou egoísta, esperto ou bobo. Nas proporções certas, a combinação de qualidades deve permitir que o público acredite que o personagem pode agir e agiria da maneira que age na tela. Porque, por mais que as pressões que a história impõe sobre os personagens quebre a máscara da caracterização para mostrar qual é o verdadeiro personagem, a caracterização e o verdadeiro personagem meio que ainda andam juntos, porque se a caracterização for completamente distante do verdadeiro personagem, aquilo, dependendo do caso, pode se tornar um pouco não crível. Dando um exemplo de uma coisa que eu estou assistindo bastante recentemente, One Piece. Isso não é spoiler, é, sei lá, do East Blue, eu vou comentar somente de um personagem. Em One Piece, nós temos o nosso querido Usopp. O Usopp é o atirador da nossa querida Bando do Chapéu de Palha. O Usopp é um personagem mentiroso. Ele mente muito e sente muito medo em cima de todas as coisas. De vez em quando ele consegue não superar esse medo, mas mesmo que por cima desse medo vencer alguma pessoa ou fazer alguma coisa ainda que heróica.
Mas julgando o Soap apenas do início da carreira dele como grande herói do mar, seria crível que ele desse, sei lá, um soco no Arlong? Não muito, não é? Porque partindo de toda a caracterização do Soap, a caracterização ainda vai andar junto com o verdadeiro personagem. Então, se você coloca uma pressão sobre ele, ele vai agir ainda de acordo com a caracterização, que no Soap seria, sei lá, tremer e cair no chão. E isso me faz lembrar de como a primeira cena do Breaking Bad é absolutamente genial além de demonstrar todos esses pontos que eu acabei de dar de um jeito esplêndido, porque ela meio que discretamente já mostra como é o personagem do Walter meio que completamente. Caso você não saiba de que cena eu tô falando, é a primeira cena do primeiro episódio, que chama Piloto. Ele começa com o Walter naquele trailer super clássico deles. Ele tá dirigindo no meio do deserto. Dentro do trailer tem várias pessoas desmaiadas. Ele tá usando uma máscara, um avental e tá só de cueca. Dentro do trailer, com as pessoas desmaiadas, tem vários frascos caindo para todos os lados, coisas quebrando, e ele dirigindo freneticamente no meio do deserto. Então ele bate, e na hora que ele bate, ele sai do carro correndo, tira a máscara e começa a ouvir a sirene de polícia. E então ele sabe que ele perdeu, porque dentro do carro ele estava sintetizando drogas. Então, a partir do momento em que a polícia chega lá, ferrou, porque eles vão encontrar ele com uma arma, pessoas desmaiadas dentro do trailer e drogas. Então ele meio que não tem o que fazer. Então, a partir dessa pressão, a primeira coisa que o Walter pensa em fazer é pegar uma câmera e gravar um vídeo para a família dele, dizendo que vão chegar algumas notícias estranhas e que ele fez tudo aquilo por conta da família. E isso é absolutamente genial em revelar como é o personagem, porque em cima de todas essas pressões, ele ainda está fazendo tudo aquilo pela família. Então, a primeira coisa que ele pensa é na família. Tá bom, mas como isso me ajuda a criar meus personagens? Caso você não tenha entendido nada do que eu falei, isso ajuda muito porque faz com que você compreenda um pouco melhor como você deve trabalhar a estrutura da história junto de seu personagem. Você dá toda a caracterização e vai trabalhando a estrutura, que nesse caso vai servir, como o Maki disse, para criar pressões cada vez mais fortes em cima do personagem, para fazer com que cada vez você revele ele mais ainda ao público, mostrando cada vez mais forte o verdadeiro personagem, o que ele é de verdade em seu âmago. E isso é uma dica valiosíssima para os escritores, porque é um jeito muito prático de escrever personagens, que também tem muito a ver com ritmo, que, mais uma vez, eu acho que, sei lá, faz uns 4 episódios do podcast que eu recomendo o dicionário narrativo sobre ritmo, que na realidade eu nem sei se ele já saiu, faz um mês que eu tô falando isso aqui. Mas bem, eu acho que é isso, então. Obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos? Então, até a próxima cena.